Olá, amigo internauta. Então, eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto, trazendo meu querido amigo Walter Teixeira de Andrade. Seja bem-vindo, Walter. Mais uma vez com a Muito gente obrigado. aqui. Boa tarde a todos, tudo de bom. Estou muito feliz, Obrigado. uma honra para mim. Uma A honra honra para é mim. minha. A honra é minha aqui de tê-lo novamente conosco aqui, desenvolvendo um tema tão importante como esse que a gente veio apresentar ao pessoal, né? Aí a gente viu que você deixou a gente alinhado com essa questão, que a gente sabe que é muito importante, dizendo a missão cósmica da mãe na Terra. Até você colocou a mãe em letra maiúscula, porque a mãe também já tem outra conotação hierárquica aí, né? Exatamente, exatamente. Nós vamos explicar isso na apresentação agora. Então eu vou querer que você realmente já comece sem delongas, porque o assunto é extenso, é intenso então, e também profundo. Vamos lá. Então, a apresentação ela tem vários aspectos, né? É um assunto muito profundo, muito interessante. Tem uma introdução, veja, aspecto biológico, aspecto psicológico, aspecto cultural, aspecto humanístico, aspecto social e aspecto cósmico. Então, é um assunto muito grande, né? Então, Caramba! Começando o assunto, é de enorme importância, né? Nós dizemos o seguinte, que homenagear as mães é mais do que uma obrigação, é um dever. Veja bem, homenagear as mães é mais do que uma obrigação, é um dever. Porque ser mãe é reproduzir na face da Terra o que existe em planos de grande espiritualidade no universo. A mãe é um veículo, né? A grande dimensão do universo, do cosmos, é o amor universal. E é a mãe terrena que tem a incumbência de trazer pela primeira vez à consciência humana a essência do amor, que é a maior qualidade que alguém pode ter. É pela mãe que o ser humano tem a possibilidade de começar a trilhar o caminho que o leva à fraternidade e ao amor cósmico. Olha que coisa importante. O amor começa na terra pela mãe no seio da família. E não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente. Essa experiência é fundamental e insubstituível. Por isso que a apresentação de hoje tem como título a missão cósmica da Mãe na Terra. Nós faremos abordagens progressivas do assunto através dos aspectos biológico, psicológico e cultural, como nós falamos, aspecto humanístico, social e finalmente o aspecto cósmico. Tudo isso para abordar a questão da maternidade de maneira ampla, entendendo a mãe conforme a universalidade que lhe é característica. E entender... Pois não, Fred. Desculpa só te interromper aí, mas eu achei legal dar uma introdução também numa outra questão que eu acabei esquecendo, por causa do tema, que era, lá na serenata que a gente costuma produzir, a gente faz no Dia das Mães um tema que eu acho que é do Mário Quintana, que ele eleva a mãe em essência e também em gênero. Então ele diz assim, só para ilustrar o que você está dizendo aí, ele fala assim, mãe são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nele cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disse, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Olha só que legal, ele colocou a mãe em número de letras, né? É menor que Deus, porque Deus tem 4 letras. Mas também ele fez a relação com relação à essência, ao ser humano, à grandiosidade que ela tem. Olha que profundidade que ele trouxe para a gente. Grande Mário Quintana. É um ser extraordinário, espiritualmente extraordinário. Gostei de ouvir essa poesia legal, dele. Né? E entender a missão da mãe no seu real significado é glorificar, é prestar uma homenagem da mais alta significância. É prestar a ela, a mãe, a honra justa por seu trabalho a serviço da divindade, na tarefa de colaborar com a evolução humana na face da Terra. Essa introdução simples, gostei muito do Mário Quintana, realmente é algo fantástico. Então, vamos ver o aspecto biológico. Veja, tem um fundamento científico nisso também. Né? Uma experiência científica que foi realizada por cientistas do ramo, né, da psicologia. Né? É um fato muito conhecido no mundo científico que a ausência materna pode ter sérias consequências para o animal, veja, entre os animais, especialmente para os primatas,
macacos, chimpanzés e gorilas. Um cientista chamado Harry Harlow realizou vários trabalhos de laboratório sobre a influência da privação da figura materna no desenvolvimento do comportamento dos primatas. Veja que importante. Então, ele fez as mães artificiais. Olha a experiência. O autor apresentou aos animais duas mães artificiais. Uma delas era um modelo de espuma de borracha recoberto de veludo. Espuma de borracha, simbolizando a mãe, né? Coberta de veludo. A outra mãe artificial era de arame. Era uma estrutura entretecida de arame. Então, para alguns primatas, os macaquinhos, a mãe de arame fornecia o leite através de duas mamadeiras encaixadas em seu corpo. Então, ele punha as mamadeiras na mãe de arame. Ao passo que a mãe de veludo não fornecia alimento algum. A mãe de arame fornecia o leite, a mãe de veludo não. Observou-se que, ao mesmo tempo em que os filhotes procuravam a mãe de arame para mamar, preferiam permanecer agarrados à mãe de veludo o resto do tempo para obter conforto e apoio. Olha só que interessante. Harlow demonstrou, então, que a necessidade de tocar e aconchegar-se tem enorme importância na vida dos filhotes, entre os primatas, os macaquinhos. À medida que cresciam, os animais em questão pareciam normais. Mas quando foram comparados com animais da mesma idade, que haviam sido criados com as suas mães naturais, foram observadas diferenças de comportamento. Veja bem. Os primeiros animaizinhos, né, que foram submetidos às mães artificiais apresentaram grande dificuldade em interagir com seus semelhantes, os outros macaquinhos. Agachavam-se pelos cantos e apresentavam sinais de grande ansiedade. Não aprendiam tão bem quanto os outros e, quando adultos, não conseguiam acasalar-se. Veja só. Pela falta da mãe natural. A mãe verdadeira encoraja os filhotes a serem independentes, a se integrarem no grupo social. São ensinados a obter alimentos, proteção e aconchego. O filhote é encorajado a brincar, a interagir com os animais da mesma idade. De um modo geral, aprende quando é adequado ter medo, ser brincalhão ou respeitoso, por exemplo. Os primatas criados sob a privação materna, sem a mãe, não aprendem das coisas. Isso a ciência detectou através dessa experiência. Quando os primatas os macaquinhos, né, foram separados das suas mães naturais, mas criados com companheiros da mesma idade, seu desempenho se apresentava em dois extremos. Olha que interessante. Apresentava o comportamento entre o ambiente natural e o laboratório. Interagiam normalmente com os membros do seu grupo, conseguiam acasalar-se. Mas, ao se tornarem pais, pareciam não saber como cuidar dos filhotes. Veja que interessante. Eram extremamente negligentes e desinteressados por essas tarefas, que não tinham recebido da mãe artificial essa noção. Né? Ao que parece, por não terem tido a oportunidade do aprendizado materno, tornavam-se inaptos para atuar como pais. Olha que impressionante, entre os primatas. Aqueles que não tinham tido contato com a mãe natural deles tinham dificuldade em agir como pais das suas próprias crias. Então, é uma coisa impressionante. Isso é uma experiência científica famosa, né, desse cientista. Né? Agora, existe um vídeo na internet que a pessoa pode acessar esse vídeo, né? Pela informação que eu estou dando, a pessoa pode pôr o leopardo, etc. Depois eu vou dar uma indicação. Muitos documentários têm mostrado o instinto materno, demonstrando entre espécies diferentes de animais. Mas esse vídeo que eu estou citando é algo surpreendente. Quando eu vi, eu fiquei estupefato, surpreendente. É a história de um leopardo fêmea e um babuíno. O babuíno é um primata, né? Um macaquinho. Então, o que acontece? O leopardo fêmea, ele desce da árvore, no pé da árvore tem um babuíno, um macaquinho. Ele vai lá e mata o macaquinho para se alimentar. Perfeito? Então, ele começa a levar a presa para o alto da árvore, para se alimentar dessa presa. Né? Isso está registrado no vídeo. Mas, no trajeto,
O leopardo fêmea percebe que agarrado aos pelos do babuíno está um filhote, um babuíno recém-nascido. Ele percebe. Agarrado ao babuíno, a fêmea tem um filhotinho. Imediatamente o comportamento do leopardo fêmea sofre uma alteração. Não tem interesse mais pela presa e começa a cuidar do filhote. Ele deixa, ele esquece de se alimentar, ele ia comer o alimento dele, né? Então ele começa a tratar do filhote. Então, aí o filme mostra que é noite na África, o frio torna-se muito intenso, o filhote de babuíno aconselha-se a leopardo, a leopardo fêmea, e os dois adormecem no alto da árvore. Isso indica que o instinto materno entre os animais supera a agressividade. É uma coisa impressionante. O leopardo fêmea esquece a sua presa para cuidar do filhote. Veja bem, entre os animais predomina essa natureza materna, né? Materna. Uma coisa impressionante. Eu já vi algo parecido também. Hã? Eu já vi algo parecido também. Como? Eu já vi algo parecido também, com outros bichos. Eles acabaram abraçando outros filhotes de outros animais, e nada a ver com aquela espécie, às vezes até são caça e caçador. A minha tia me contou uma história também muito interessante. Ela tinha duas cadelinhas na casa dela. Uma deu cria, e a outra não tinha cria. Então, o que acontece? Aqui não tinha cria, ela ia lá, pegava um cachorrinho e levava para a caminha dela, para o cestinho dela. Então, impressionante que a minha tia deixava, aquela que não tinha dado cria começou a gerar leite, você acredita? Nossa! Ela começou a gerar leite e os bichinhos mamavam nela. Então, alterou todo o processo biológico dela, materno. Aquele instinto materno funcionou, ela começou a produzir leite para o filhotinho. A minha tia disse que foi uma experiência extraordinária que ela teve vendo isso. Né? Então, é algo importante. Né? Então, essas experiências foram realizadas com primatas, falamos. Né? O ser humano é extremamente mais complexo, por possuir capacidade do discernimento, do livre-arbítrio, da livre escolha. Né? Disso podemos concluir a necessidade experimentalmente comprovada da presença materna. No campo da psicologia humana, evidentemente, poderemos obter informações mais abrangentes e universais a respeito da influência da mãe no comportamento dos filhos. Isso é muito importante. Hoje, a gente sabe disso, né? As campanhas de aleitamento mostram a vantagem desse fato no campo da obtenção da humanidade e do equilíbrio psicológico. Então, a própria medicina, né? Ela diz que é muito importante o aleitamento das crianças, né? Porque isso aí, não somente pela parte nutriente e imunológica que a mãe passa para o filho, mas também o aconchego. Isso faz parte da estruturação psicológica da criança. Né? A ciência constata que já no ambiente uterino, a consciência da criança percebe o que se passa ao seu redor. Daí os especialistas reconhecem as mães e já conversam com seus filhos nessa fase, construindo um ambiente harmônico e amoroso. Os especialistas dizem que as mães, quando tem o filho no ventre, ela deve conversar com o filho, porque ele ouve. A criança, então, ele ouve. Então, ela conversa, tudo bem, acaricia e tal, entra em contato. Aliás, um amigo meu viu uma experiência muito interessante de um estudioso que fazia regressão. Então, ele fez isso num palco, né? Ele pegou uma mulher, né? E não pegou um rapaz, pegou um menino, um rapaz, e fez uma regressão nele, até a fase infantil. Ele começou a descrever o que ele estava vendo, situações da cozinha dele, da casa, etc. Né? Então, a mãe, surpreendentemente, se levantou e falou com o psicólogo. Ela disse, olha, ele nem tinha nascido ainda, ele estava no meu ventre nessa época. Então, você vê, a criança percebe informação no ventre materno, ela já percebe o mundo externo. Então, os médicos dizem que é muito importante a mãe já ir conversando com o filho, né? Ele tá vivo. Sem dúvida. Então, ele conversa, e acaricia, e dá amor já para a criança.
A criança lá está percebendo tudo que está se passando, ela já percebe. Daí verificamos que a maternidade é uma força que permeia toda a natureza. Olha só, a maternidade é uma força que permeia toda a natureza. E quem se dedica ao estudo das questões espirituais avalia que a maternidade transcende a biologia, pois é a manifestação cósmica presente em todos os reinos da natureza. Não estou falando somente no reino humano, não. Essa força cósmica está presente em todos os reinos da natureza. Então, os animais, as fêmeas, se comportam com aquele amor materno, né? Independentemente. A gente vê vídeos, né? A gente vê vídeos, por exemplo, mães que adotam macaquinhos como seus filhos, não tem? Tem na internet, está cheio de cadelinhas que fornece leite para macaquinhos. Ela não vê diferença entre espécies, ela simplesmente vê um filhote, não um filho dela. Né? É o amor universal projetado naquele animalzinho. Né? É uma coisa impressionante. Uhum. Aspecto psicológico. Agora, então, no aspecto psicológico. Eu vou citar um grande psicólogo chamado Jean Piaget. Jean Piaget. O grande psicólogo suíço, com formação inicial em biologia, Jean Piaget, fez importantes descobertas a respeito do desenvolvimento da criança e seu crescimento como pessoa. No início da sua carreira, ainda na década de 20, do século passado, Piaget trabalhou em Paris, aplicando testes de inteligência às crianças em idade escolar. Ele trabalhou com testes de inteligência. Através de experimentação simples e sistemática, Piaget demonstrou que as crianças percebem as coisas de modo diferente do adulto. Olha só. A natureza do mundo da criança que ela deve compreender é absolutamente diferente do mundo do adulto. Ele percebeu isso. Segundo Piaget, o processo de desenvolvimento que vai desde a infância até a maturidade não consiste num aumento gradual de conhecimento, mas sim numa progressão de uma maneira mais simples de organização do mundo para uma outra mais complexa. Não ocorre, então ele fala, olha só o que ele fala, não ocorre a transformação de uma pessoa pequena, criança, em outra maior adulto, não é simplesmente isso. O que ocorre é a transformação de uma pessoa infantil em uma pessoa adulta, precisando de consciência. Então, a partir desse ponto, foi determinado que esse desenvolvimento do simples para o complexo se faz através de 4 estágios em anos. 2 anos, até os 2 anos, depois dos 2 aos 7, depois dos 7 aos 11, dos 11 anos em diante. Mas, na ciência iniciática, nós sabemos que a vida ela tem mudanças de 7 em 7 anos. Né? Na ciência iniciática, então, são de 0 a 7 anos, de 0 a 7 é criancinha, né? De 7 a 14 já adolescente, começa a adolescência, a puberdade, né? Depois dos 14 aos 24, né? E assim por diante, vai de 7 em 7. E a ciência... mas mudou um pouco também no conceito, né, Walter? Agora isso mudou um pouco também. Agora a adolescência vai até... Tem que idade que vai a adolescência agora, Fê? Até os 30? 30, né? Até os 30 anos, mais ou menos, Walter. Imagina só. Na ciência iniciática é dito que a maioridade não é aos 21, é aos 28 anos. 4 vezes 7, 28. Então, a maioridade do ser humano é aos 28 anos. 4 vezes 7, 28. Isso pela ciência iniciática. Né? E agora, como são 7, nós temos 7 corpos hiperfísicos, né? Então nós sabemos que 7 vezes 7 dá 49. Então, em torno de 50 anos, seria natural que a pessoa atingisse o seu máximo de desenvolvimento psicológico, humano, 50 anos por diante. Né? A maturidade, então, 50 anos. Né? Bom, eu sempre cito que os astronautas geralmente têm mais de 50 anos. Né? Tem mais de 50 anos. Aqueles que foram à Lua, né? Mais de 50 anos. Porque é impossível a pessoa ter toda a informação e todo o conhecimento com menos de 50, né? Ele tem que ter tempo para estudar, para fazer todo, né? E vai pegar uma patente na Marinha, geralmente é um coronel, um major, etc. Mas tem que ter um tempo. Tem uns 50 anos, a maturidade, né? E daí por diante, né? Vai, então, a fase superior que leva o indivíduo a sabedoria. A sabedoria, né? Então, agora um fato impressionante que eu vi, isso eu vi na televisão, nunca mais me saiu da cabeça. E eu incluí nessa apresentação. Praça da Sé. Praça da Sé, viu? Isso faz
quase 20 anos. Talvez até mais de 20 anos, não vejo bem o tempo. Né? Uma reportagem de TV. O repórter vai para o menino de rua, na Praça da Sé, e fala com o menino. E pergunta para o menino se ele recebe o amor de alguém, dos seus pais ou daqueles que estão por perto. O menino não responde nada. Ele apenas perguntou para o repórter, o que é amor? Ele não sabia o nome. Eu fiquei impressionado. A repórter perguntou, você recebe amor na sua casa? O menino, bem pequenininho, falou para a repórter, o que significa amor? O que é isso? Ele não sabia nem o termo que significava. Nossa, mãe. Era uma lacuna que tinha dentro da criança. Né? Isso, eu fiquei impressionado com essa reportagem. Né? Então, logo ficou evidente que essa palavra não fazia parte do seu vocabulário ou da sua experiência humana. Isso é muito grave, uma coisa muito triste. Devemos salientar que a presença materna é indispensável a qualquer que seja o nível social do indivíduo. Depende do nível social. A ausência materna, constituindo um problema de natureza social, pode tanto acontecer em famílias pobres como em famílias avançadas. Não é questão de posse, não. Daí a importância da mãe e da família na estruturação de uma sociedade realizada no aspecto cultural, psicológico e espiritual. Daí a importância de se homenagear as mães, por serem elas a base fundamental da humanidade. A mãe é a base da humanidade, indiscutivelmente. À medida que a criança amadurece, ela vai se adaptando a um mundo progressivamente mais complexo. Os estágios de desenvolvimento intelectual proposto por Piaget, que nós estamos falando, novamente, parecem verdadeiros, independentemente para uma grande quantidade de culturas. Interessante, não? Ou seja, as crianças amadurecem mais ou menos na mesma idade e da mesma forma, seja na Europa, na América, em Hong Kong, na África, etc. É um padrão. Independe de onde ele esteja evoluindo. Né? Então, conforme Piaget, grande psicólogo, né? Mais cedo ou mais tarde, todos passam pela mesma sequência de estágios de desenvolvimento, a exemplo do que acontece com o desenvolvimento biológico. É necessário que cada indivíduo experiencie passo a passo a sua própria maturação, para que possa adaptar-se adequadamente ao mundo durante toda a vida. Olha, agora eu vou falar uma coisa muito importante. Eu tirei, isso eu não li em lugar nenhum. No momento que eu estava desenvolvendo essas ideias, essa apresentação, isso me veio intuitivamente com uma verdade absoluta. No caso da mãe, a mãe não diz, meu filho, eu vou ensinar hoje o que é o amor. Isso não existe. Alguém ouviu isso da mãe? A mãe chegar e dizer assim, hoje eu vou te ensinar o que é amor. Não existe isso aí. Não. O filho aprende o que é amor recebendo amor da mãe. Pronto. A mãe nem precisa falar. Ele vai entender, ele vai saber o nome, vai saber. Então, é uma coisa. A mãe não tem um dia que a mãe vai ensinar o que é amor. Não, ela vai dando amor e ele vai aprendendo, ele vai incorporando, ele vai sabendo o nome, tudo, né? Então, faz parte da estruturação dele. Isso é importante. Se a criança não tiver isso, ela vai ter problemas futuros, indiscutivelmente. Vai ser um ser humano incompleto. Né? Então, por isso a importância da mãe no desenvolvimento do ser humano. O processo pelo qual uma criança torna-se membro da sua sociedade é chamado socialização. A socialização é de extrema importância durante os primeiros anos de vida. O processo de socialização da criança, a maneira como vai interagir com os seus semelhantes, com a sociedade, está ali enraizado nos primeiros anos de vida. Então, aquilo é o germe, a semente, que vai... A estruturação de um ser humano, está ali junto com a mãe, né? Da família. Né? Então, isso é muito importante, essas observações, para a gente ver a importância do ambiente materno no desenvolvimento de uma criança. E temos o aspecto cultural, né? O aspecto cultural. A família, a escola e o Estado, né? Nós temos presente na nossa vida 3 aspectos, né? Família, a escola e o Estado, né? Está sempre presente na nossa vida, né? Nós começamos com a família, é isso? Depois vamos para a escola,
E depois, na nossa vida toda, nós somos o quê? Orientados pelo Estado, através das leis, através das normas, etc. A gente tem que obedecer isso, né? Para não ficar fora da lei. Uhum. A família, a escola e o Estado são instituições que exercem maior influência sobre a socialização da criança. Então, isso é sempre presente. Então, vamos ver. Primeiro, a família. As experiências familiares são fundamentais para o desenvolvimento da personalidade. Os pais estarão presentes no ser humano para sempre, pois este terá internalizado o que aprendeu com eles. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Eu me lembro de fatos da minha infância, do meu pai, da minha mãe, que fica gravado de maneira indelével. Né? Aquilo que me disseram, aquilo que me falaram, né? Até as broncas que eu levei, né? Me chamaram a atenção, aquilo fica gravado na minha cabeça e vai repercutindo na minha vida diária como um ensinamento, fica eterno na minha cabeça. Walter, em cima disso que você está falando aí, uma parte interessante, quando você sai de casa e vai morar sozinho, você fica ouvindo todos esses registros do que seus pais te falaram, como se estivesse aqui atrás do teu lado aqui, né? À tua frente. Exatamente. Aqui, assim, você fica ainda prisioneiro de alguns conceitos, de alguns modos, de alguns modelos, né, de consciência, de comportamento. E se você não se dá conta disso e não quebra esses padrões, você acaba alimentando seus filhos com eles também, os seus netos com eles também, mesmo que eles não sejam seus e foram pura herança. Então, aí que está a grande antena de você falar, bom, peraí, eu sou um livre pensador, hoje eu mudei meu conceito, meu pai pensava isso, minha mãe pensava aquilo, mas eu não vou precisar criar meu filho com esse modelo de comportamento que, além de ser ultrapassado, ele não faz muito sentido, né? Então, aí você muda e você vai se atualizando. À medida que você se atualiza, você atualiza a geração seguinte, que você também já está exercitando aí, né? Que são os seus filhos. Exato. Então, quer dizer, essa mudança de comportamento é muito importante na hora que você vai adquirindo mais consciência, porque você vai fazendo upgrades, né, em certas questões. Inclusive, não é só o amor, é o rigor também, né? Veja bem. Sim. Quando nós falamos de amor, é o rigor. Por exemplo, tem muita gente que não concorda, mas o pai e a mãe têm que ser rigorosos também com o filho, né? E tem muita gente que levou chinelada, né? Tem muita gente que levou chinelada. Pois é. Nem por isso morreu, não. Nem por isso... Aliás, Pitágoras já falava. É melhor sofrer punições dos pais do que depois sofrer punições pelo Estado, pela polícia, né, de maneira geral. Né? Então é assim. As pessoas já adaptaram essa frase de uma forma diferente, né? Punam os homens para não poder, punam as crianças para não punirem depois os homens. Né? Exatamente. Então, eu, por exemplo, tive uma experiência, eu vou contar essa experiência. Eu tinha 15 anos. Eu levei 2 tapas do meu pai, quando eu era pequenininho e aos 15 anos. Aos 15 anos, nós saímos na rua com a minha mãe e o meu pai. Eu falei uma coisa, eu não vou falar o que eu falei uma coisa que eu não devia ter falado com meu pai. Eu levei um tapa no meio da rua. Levei um tapa com meu pai. Uma chapoletada. Né? Não foi uma coisa violenta, um tapa. Né? Aí eu fiquei calado, né? Não chorei, não tinha 15 anos, fui para casa, entrei no quarto, fiquei lá quieto. Né? Aí, 5 minutos depois, o papai entrou no quarto. O papai entrou no quarto e falou: Walter, me desculpe, eu não devia ter dado aquele tapa. Eu exagerei. E eu falei para ele, para o papai, o senhor fez o que tinha que ser feito. Não se preocupe. Eu não estou chateado, não estou magoado, o senhor fez o que... E até hoje eu acho que ele fez o que tinha que ser feito. Aquele tapa foi uma bênção de Deus. Ele me chamou a atenção de algo que eu não devia ter feito e até hoje ficou na minha cabeça. Então, meu pai não agiu errado, não. Ele foi correto. Na hora exata, ele foi rigoroso. Porque a lei universal é assim, amor e rigor. Isso é indissolúvel. A lei universal age através do amor e do rigor. Né? Por exemplo, se um pai e uma mãe dá tudo que o filho quer, quer um carro, quer isso e tal, dá tudo, viagem, mas não exigem a contrapartida, está errado. É isso? A criança tem que receber as coisas, mas tem que estudar, tem que se comportar, etc. Né? O Walter, tudo na vida é troca, tudo tem que ser troca. Se você cobra, nem que for R$1, qualquer coisa, R$2 de algum objeto que você está doando para alguém, a pessoa sentiu que ali ela pagou algo por aquilo, ela não foi de mão beijada. Não, eu não estou aqui também dizendo que não se deva fazer doações, não é isso. Mas é que, por exemplo, tem alguns casos
alguns casos, aliás, alguns não, muitos casos, que se você não faz absolutamente nenhuma troca, as pessoas não dão valor para aquilo. Por isso que, às vezes, você vai fazer uma palestra praticamente gratuita em algum lugar. Você pode reparar que muita gente nem vai. Ah, é gratuito, deve ser porcaria, nem vou. Não vai dar muita atenção. Mas você cobra 10, 20 reais para entrar, você vai ter gente entrando porque vai valorizar aquilo que você está fazendo. Então, tudo tem que ter um preço na vida. Tudo tem que ter um preço. Se você não põe preço... É que nem eu falo também para algumas pessoas que às vezes me perguntam alguma coisa, eu falo, olha, se você não pôr um preço nas suas coisas, os outros vão te pôr. Então você tem que saber cobrar, cobrar o seu preço, né? E a vida é assim, você tem que saber o teu preço, quanto vale. Inclusive, antes, há muitos anos atrás, há poucos anos, tinha um programa Super Nanny, né? Então, sim, Super Nanny. Ela usava um processo psicológico, né? O banquinho do castigo, né? Quando a criança fazia alguma coisa errada, então, não, vai ficar no banquinho do castigo. Exatamente. Quer dizer, não vai também bater na criança de maneira irracional, né? Mas o banquinho do castigo, senta lá no banquinho e fica de castigo. Aliás, quando eu fazia na escola, agora eu acho que é proibido fazer isso, né? Eu estava no chamado do primário, a professora colocava a gente de castigo no canto da sala. Quando eu ficava fazendo bagunça, eu colocava de castigo. É uma forma de reprimir, é o rigor, né? Não, vai ficar de castigo, né? Então é assim. Então esse é um problema. Eu estou falando da família, estou falando da escola também, um exemplo de escola. Né? Então, a escola possui uma tarefa muito importante, é a de preparar a criança para assumir seu papel de adulto na sociedade. É isso. Então, agora, através das nossas lives, eu sempre falo isso é importante, né? A escola dá conhecimento. Exatamente. A educação é em casa, educação em casa. Eu não acredito. Não há informações. Não estou falando por mim mesmo. Não há informações suficientes de que o Estado dê educação. Seja Brasil, Alemanha, Estados Unidos, pelo contrário, o Estado, quando tenta dar educação, ele ensina coisa errada. Principalmente nos regimes totalitários. A gente sabe, né? Durante a União Soviética, durante o regime nazista, aí não é esquerda nem direita, né? União Soviética, o regime nazista, eles ensinavam as crianças para quê? Para obedecer o soberano lá, não é verdade? No regime nazista tinha uma educação para a criança. Eles chamavam o rito de Deus, Quer dizer, isso não é. Então, eles eram obrigados, a criança ia lá e eles enfiavam aquele negócio na cabeça da criança e criavam monstrinhos. Né? Então, isso não. Então, basicamente, educação é dado na família. Por quê? Pela mãe, pelo pai, pelos avós. Agora, eu digo educação. Né? Agora, cultura é dado na escola. Porque os pais, às vezes, não têm condição de dar, não há possibilidade de dar cultura em casa. Né? Tem que reunir com outros alunos, tem outras provas, os exames, né? Tem a parte burocrática toda dos diplomas, etc. Então, a escola tem essa importância, né? Mas não da educação. Né? Ela pode reforçar a educação, né? Porque, na verdade, a professora é uma continuação da mãe. Pelo menos no meu tempo era assim. A professora era uma continuação da mãe na escola. Ela tinha aquele carisma de mãe, né? Isso é muito importante. Eu espero que volte isso novamente. Né? Sumiu. Não estou sumindo isso, mas eu espero que volte. E a presença do Estado. Num determinado momento da vida, a sociedade reconhece que o indivíduo tornou-se um ser humano completo e socializado. Nessa época, o indivíduo completa todos os requisitos para se tornar cidadão e toma contato com a terceira instituição socializadora, o Estado. Então, como ele está completo socialmente, ele tem que fazer o quê? Obedecer às leis. Obedecer às leis. Né? O Estado é regido por leis. Então, ele tem que respeitar as leis do trânsito, as leis do convívio social, o comportamento ético, o comportamento econômico e assim por diante. E nós sabemos que no mundo inteiro isso é... Tem muita gente que não segue essas normas, no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, tudo quanto é país. Tem sérios problemas de pessoas que não seguem as leis, cometem crimes. Né?
A relação entre as instituições. Existe uma relação entre as instituições, né? A família, a escola e o Estado. A família, a escola e o Estado são instituições interrelacionadas. Ou seja, a família estabelece as bases da socialização do indivíduo. A escola fornece instrumentos culturais para que o indivíduo torne-se um ser adulto. Adulto, eu digo, culturalmente. É isso. O Estado recebe o indivíduo adulto e lhe dá parâmetros para a socialização final. Então, aí ele tem que seguir as leis, ele tem, sabe, seus limites, tem toda a questão do Estado, a Constituição do país, as leis, etc. etc, né? Então, existe uma função permanente da escola e do Estado. Nessas apresentações, quando o tema é pertinente, é sempre dito, né, através das apresentações, que a escola e o Estado não devem ser apenas instituições que recebem os produtos da família. Ou seja, desde o nascimento do indivíduo, a escola e o Estado devem estar presentes, mas cada um agindo dentro do seu campo de ação. Ou seja, as ações da família, da escola e do Estado não devem ser sequências, mas sim simultâneas. A família, a escola e o Estado devem agir permanentemente e simultaneamente desde o nascimento do ser humano. Isso representa uma revolução social, mas que não é novidade. Bom, nós temos, aliás, na escola, nós temos, né, a Associação dos Pais e Mestres, nós temos as reuniões, escola digna desse nome, frequentemente os professores e professoras chamam os pais para conversar sobre os alunos. Há essa interação, né? E no meu tempo, quando a gente aprontava alguma coisa, a gente era expulso da sala e chamava a mãe e o pai para contar o que estavam falando, porque só o pai e a mãe têm a possibilidade de reordenar o comportamento da criança. Não é a professora não tem essa força, só o pai e a mãe, né? Então, chamava os pais, contava que ele estava aprontando na escola, mau comportamento, etc. Né? Ela tinha, eu nem sei se tem hoje não tem mais, não deve ter. O boletim tinha uma nota de comportamento. Eu não sei se existe hoje. Nós tínhamos uma nota de comportamento. Era de 0 a 100, de 0 a 100. Não era 0 a 10, 0 a 100. Então, a professora registrava o comportamento. E o boletim ia todo mês para o pai e a mãe. E via o comportamento, né, da criança na escola. Aí, claro que a família tomava as devidas providências para fazer as correções necessárias. Então, isso representa uma revolução social, mas que não é novidade alguma. Essa relação entre a família, né, a escola e o Estado. É claro que há uma interação, deve sempre agir juntos, mas não cada um dentro da sua atitude. O Estado não pode interferir na família. Não. O Estado não pode interferir na família, nem a escola. A família tem que ser autônoma. A educação vem da família. Isso. Depois tem a escola, mas eles devem, evidentemente. É claro que o Estado deve sempre produzir condições para que a família tenha condições de dar uma educação adequada para o filho. Né? O Estado é da natureza do Estado. E também dá condições para que a escola seja de alto nível. A função do Estado. E a função do Estado é a manutenção da ordem geral, através das leis, da Constituição. Cada um no seu devido campo, um sem interferir no outro. Né? Isso é muito importante. Agora, vamos ver algumas observações sobre a filosofia. Né? Platão e Aristóteles, veja bem o fundamento. Há quase 2.500 anos, Platão e Aristóteles ensinavam isso com grande ênfase. O verdadeiro político não é, diz Platão, o homem prático e empírico, mas o sábio, o pensador. Não realiza tantas obras exteriores, mas, sobretudo, se preocupa em espiritualizar os homens. Veja só o que Platão falava. Então, o político e o pensador, sabe, não realiza tanto obras exteriores, mas, sobretudo, se preocupa em espiritualizar o homem, os homens. E isso realmente é a função do Estado. A função do Estado é... Aliás, nós vamos fazer uma palestra sobre sinarquia, isso fica bem claro no processo sinárquico, a função do Estado. Quer dizer, a grande função do Estado não é construir ponte, fazer represa, não é isso.
A grande função do Estado é colaborar com a espiritualização das pessoas. Isso não somos nós que falamos atualmente. Platão já falava há mais de 2.500 a esse respeito. Para Aristóteles, o Estado deve promover, antes de tudo, o bem espiritual dos cidadãos, conduzi-los para a virtude e ocupar-se com o seu bem-estar material apenas secundariamente e instrumentalmente. Olha o que Aristóteles falava. Que a função do Estado não é simplesmente produzir o bem-estar físico do indivíduo, não. É somente promover e estimular a educação, a evolução espiritual do indivíduo. Porque a gente sabe, a família, a gente sabe. Agora, fazendo uma conexão, isso é indubitavelmente, só uma pessoa que estiver muito fora do contexto não vai admitir isso. Né? Analisando tudo isso, nós podemos observar o seguinte: quando a família vai bem, o país vai bem. Quando a família vai mal, o país vai mal. A gente sabe disso. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos passando por um estado de desagregação da família no mundo inteiro. Infelizmente. Mas o nosso mestre, professor Henrique de Souza, diz que é fim de ciclo. Fim de ciclo. Aí não tem jeito. Né? Mas é mesmo. Nós temos que reconstruir isso aí. Nós temos que reconstruir esse padrão da família. Isso? De harmonização, desse contato entre pais e filhos para o processo educativo das crianças, para formar cidadãos, né, honestos, cumpridores de seus deveres, assim por diante. Né? Desta maneira, conforme Aristóteles, o Estado é educador dos homens virtuosos. Eu não digo educador, ele é condutor para a virtude, segundo as virtudes que se refere a cada classe respectivamente. Então, o Estado deve promover a situação para que o indivíduo se eduque. Ele não deve educar, ele deve produzir situações para que o indivíduo tenha educação. Ou seja, dar sustentação para que a família tenha condições de vida orgânica boa, para que haja uma boa educação, e dar informações importantes para as famílias, para que haja uma educação perfeita das crianças. Isso é muito importante. A política aristotélica é essencialmente unida à moral. Política aristotélica. Porque o fim do último do Estado é a virtude. Isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. Olha só o que Aristóteles falava, que a função do Estado é a formação moral do indivíduo. Muito mais, que eu digo, do que construir pontes, construir estrada, muito mais importante do que isso, a formação espiritual do cidadão. É difícil encontrar um país que tenha isso, né? Muito difícil. Eu não vejo na minha frente, eu não vejo no meu cenário nem o Vaticano. Imagina. Nem o Vaticano se preocupa com isso, que é um Estado religioso, nem ele se preocupa com isso. Não existe nenhum país que siga essa ideia de Aristóteles. Não existe. Ainda não existe. Esperamos que no terceiro milênio essas ideias de Aristóteles e Platão floresçam e venham constituir a base do nosso desenvolvimento espiritual. Podemos prever, para o terceiro milênio, uma gestão de ensino de maneira inversa do que se faz hoje em dia. Terceiro milênio, a nossa grande esperança, né? Haja uma mudança. Hoje em dia, vou citar uma coisa importantíssima. Eu não vejo em nenhum cenário isso, mas através da sinarquia, através do estudo do sistema sinárquico, isso é entendido de maneira muito clara. Hoje em dia, o ensino fundamental é controlado pelo município. O ensino médio é controlado pelo governo estadual. E o ensino superior é controlado pelo governo federal. Não é assim que nós temos? Normalmente é isso, né? Uhum. O ensino básico é o município que toma conta. O ensino médio, né, é controlado pelo governo estadual. E o ensino superior pelo governo federal. No futuro, olha só a diferença, hein? Já vendo no sentido sinárquico. No futuro, o ensino superior será controlado pelo município. O ensino médio continuará a ser controlado pelo governo estadual. E o ensino fundamental será controlado pelo governo federal. Veja bem, a mais importante fase do indivíduo é o ensino fundamental. Fundamental, pois é.
Isso é a base. E quem tem que cuidar disso é o Estado. Boas escolas para a criançada, etc, etc. Né? E o município... Walter, não, só para completar o que você está falando, não de interromper, já te interromper, como dizia o Jô Soares, a gente não pode esquecer também que essa questão de base, de implantação, de sustentação, que a gente vai pensar em cultura, tem que ser muito bem conceituada, para não desvirtuar, porque a gente sabe que a cultura ela é uma grande antena, né, com o divino, em todos os sentidos. Se você não tem uma boa base conceitual sobre o que é cultura de verdade, você fica promovendo um monte de tranqueiras, achando que aquilo é cultura, e disseminando aquilo, e levando aquilo como cultura, e aquilo não é cultura porcaria nenhuma. Aquilo só faz atrapalhar e destoar o que realmente pode ser uma boa cultura, porque a cultura ela é ampla demais, né? Mas tem muita gente que vê... Eu estou falando isso daí para você porque o ano passado a gente teve uma obra criada onde as pessoas faziam xixi na outra. E a pessoa fazia de conta que ela era uma pedra. E aquilo era uma visão cultural, né? Eu falei assim, bom, eu queria entender aonde que a pessoa vê o bom e o belo e algo evolutivo numa questão dessa que se chama de cultura, né? Então, se a gente não tiver um certo cuidado e um princípio com relação à base do que é cultura na evolução humana, a gente vai continuar sem norte. Exatamente. Para essa questão. Né? Vai ficar sem norte. Perfeito. Então, essa é a ideia, que tem uma base sinárquica, né? Que o ensino fundamental, no futuro, deverá ser regido pelo Estado, pelo poder federal. O ensino médio, pelo Estado. E o ensino superior, pela cidade, pelo município. Isso. Então, o ensino mais importante da formação do indivíduo é o ensino fundamental. É aquele que deve dar a base humanista e espiritual para o cidadão. Como o ensino fundamental é o mais importante, por isso que eu acho que os professores do nível fundamental deveriam ser bem mais remunerados, porque eles têm uma importância fundamental na formação das novas gerações. Logo, quem deve ocupar-se diretamente com o ensino fundamental é o governo central, o governo federal. E nós falamos que quem deve se preocupar com o ensino superior é o município. Por quê? Porque é o município que determina quais os profissionais que ele tem mais necessidade. Não é verdade? É o município que sabe as suas necessidades. A federação vai saber? Não vai saber. Então, o prefeito, de uma cidade, isso eu estou falando em bases sinárquicas. O prefeito sabe exatamente, por exemplo, se ele mora numa região agrícola, ele sabe assim, eu preciso de mais agrônomos, eu preciso mais pecuaristas, mais pecuária, etc., né? Engenharia, etc., né? Para resolver nossos problemas, não é verdade? Então, ele vai incentivar mais a produção dessas escolas de nível superior para produzir, claro, mais pessoas para o campo prático, né? Então, isso é muito importante, né? É uma coisa lógica, né? E pelo conceito sinárquico, né? A base da gestão política é a cidade. A cidade é a base. Aliás, a Grécia era assim, né? Olha, a Grécia já era assim. Cidades-estado. Eram cidades-estado. Olha só o que eu vou falar. A Grécia nunca conseguiu formar uma nação. Nunca formaram uma nação, um país. Você vê que naquele tempo não tinha um rei. Não tinha um rei. O rei era na cidade. Existia o rei na cidade. Cada cidade, em Atenas, em outras cidades, tinha o seu rei, seu dirigente. Mas eram cidades-estado. Olha só. Eles nunca tiveram um rei grego, um rei que dominasse. Nunca tiveram, porque seguiam já essa linha de conhecimento de Platão, Aristóteles e dos grandes pensadores, né? Que o importante é o município. É ali que origina todas as possibilidades culturais e educativas e comportamentais da sociedade. Isso é muito importante, né? Então, nós temos aí, numa visão geral, isso é muito importante para a renovação social, né? Eu digo isso, é uma renovação social humanística para o terceiro milênio. Isso tem que acontecer. Então, na verdade, nós podemos imaginar que são três mães, né? Em verdade, as três instituições se referem às três mães do ser humano.
A mãe do lar, que gera, alimenta e dá amor à base da vida na instituição família. A mãe cultural, na forma da professora, na instituição escola. E a mãe espiritual, na forma da presença orientadora do poder público na instituição Estado. Você vê que em todas essas instituições tem a presença da ideia materna, né? Materna, né? A nossa mãe em casa. Eu nunca me esqueci das minhas professoras do primário, está na minha cabeça. Também não, também não. Por as minhas mães, o que eu aprendi com elas, elas me ensinavam o comportamento. A segunda mãe é a nossa professora, ou professor, né? A segunda mãe. E a terceira mãe é o Estado. É o Estado. E eu quero lembrar que isso está no nosso hino nacional. Ninguém fala sobre isso. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu falo isso. Lembramos que em nosso hino nacional, isso já é dito da seguinte forma: dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Perceberam? É verdade, tem isso mesmo. Os filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Então, o Brasil não é. A gente pensa Brasil como um ser masculino, né? Assim, forte, militar, de força. Não. O Brasil é uma mãe. É a pátria. É a pátria. Então, dos filhos desse solo és mãe gentil. Essa pátria recebe imigrantes de todos, sempre foi assim, recebe imigrantes e dizem que a coração de mãe cabe todo mundo, não é isso? Não falam isso? É verdade. E no Brasil cabe todo mundo, então eles recebem um grande caldeamento racial, porque o Brasil é uma mãe. Não, e isso está dito no hino nacional, né? Quem fez o hino nacional teve essa percepção fantástica, né? E sempre lembrando que, pelo conhecimento do professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Tudo isso é muito importante, é o berço, né? Aqui está se formando uma nova estrutura que, através do milênio, terceiro milênio, vai se desenvolvendo, e teria uma nova visão de sociedade, de instituições, etc, etc. Então, agora vamos ver os aspectos humanísticos. Né? Estamos no início do século XXI, terceiro milênio. Né? Como podemos perceber, grandes transformações ocorrem na face do nosso planeta e na consciência dos homens. Olha, grandes transformações estão ocorrendo, é de ver. De ano a ano, né? Coisas caem, outras coisas se elevam, transformações, mitos são derrubados, verdades são desnudadas, são trazidas à tona, etc, etc. As pessoas que se dedicam ao estudo do ser humano, em especial a sua natureza interna, concordam num ponto de máxima importância. Não será possível a transformação social sem a transformação pessoal. Não adianta. Não adianta pensar uma transformação social sem trabalhar na transformação individual de cada ser humano. Não. Ou seja, a transformação da civilização, o estabelecimento de novos horizontes para a evolução do homem, a conquista da justiça e da paz social, somente serão conseguidos na medida em que se transforma o homem na sua intimidade espiritual, mental e emocional. Isso nós não vemos, isso nas instituições de escola, tanto no nível, atualmente, nem no nível fundamental, nem no médio, nem no superior. Não. Infelizmente, nós vemos distorções profundas. Não estou mentindo. Nós vemos no ensino fundamental distorções profundas. Né? É um caudal, uma corrente de ideologias. Os professores vão lá falar sobre ideologias. Em vez de ensinar português, matemática e coisa, fica ensinando ideologia. Não vou citar ideologias, né? Qualquer tipo de ideologia. Em vez de estudar matemática, fica falando de política suja. Não é isso? Isso está errado, isso precisa ser cortado, extirpado da carne da sociedade. Concordo contigo, concordo com você. A lei precisa ser dura com esses indivíduos. Professor desse tipo tem que ser eliminado do cargo de público, de instrução. Tem que ser eliminado. É um cancro da sociedade. Cancro da sociedade.
Professor que vai falar de ideologia, a gente vê na internet, está cheio disso. É câncer da sociedade. Precisa ser eliminado. Então, é uma grande É um manipulador. É um Hã? manipulador esse cara. Esse cara é um grande manipulador. E mais, criminoso. Criminoso. Então, o criminoso tem que ir para a cadeia e tem que ser eliminado. Então, nós temos que reformular o ensino, começando pelo nível, o nível cultural das pessoas, o nível espiritual e o nível comportamental das pessoas. Tem que ter uma seleção muito forte, muito firme a esse respeito por pessoas que tenham consciência. A maneira, eu não estou falando uma coisa nova, na maneira que Platão e Aristóteles falavam. Eu estou relembrando Platão e Aristóteles, de 2.500 anos. Nós temos que seguir isso. Eles já falavam no futuro, que é o terceiro milênio, né? Isso tem que ser vivido. Eu fiquei muito bravo com isso, porque a gente fica bravo mesmo, porque a gente vê toda essa questão, né? E não é correto. Né? Então, existe uma trilogia. Aliás, a gente se percebe que, eu sempre falo isso nos meus comentários a respeito do ensino superior. Né? O ensino superior, ele não prima pela evidência da ética, da moral, do bom comportamento. Não se fala isso. Dá apenas o conhecimento. O que nós temos na formação do indivíduo tem uma prestação de juramento. Eu, por exemplo, eu me formei na USP e eu recebi o meu diploma, eu tive que prestar um juramento. Os médicos prestam juramento também, né? Conforme Hipócrates. Eu tive que prestar um juramento. Eu não sei se as outras profissões prestam, mas tem uma formalidade. Né? Mas não é só isso. Durante o curso universitário, os professores devem enfatizar o comportamento, a dignidade, a honradez. E, principalmente, a questão de se utilizar o conhecimento para o bem da humanidade. Isso é muito importante. É isso? Isso é um sentido materno, hein? Utilizar. E, normalmente, o que acontece hoje? A pessoa faz um curso universitário. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai usar seu conhecimento universitário para o mal da humanidade. Eu estou mentindo isso? Não, a gente vê no noticiário. O noticiário da internet está cheio de gente. Gente com diploma, doutorado, não sei o que lá, em várias universidades, e cometendo crimes hediondos contra a humanidade. Isso não pode continuar mais. O terceiro milênio não pode mais aceitar isso. Tem que ter, que nem o professor Henrique de Souza fala, transformar é o brado que nos compete. Temos que transformar isso. Então, eu só posso me ausentar um pouquinho, só, um momentinho só. Tá legal. Bom, pessoal, enquanto o professor está dando uma volta aqui, lembrando o nosso canal. Está escurecendo, né? Tá bom. Está escurecendo. Está escurecendo, eu acendi a luz um pouquinho. Então, nós temos aqui essa trilogia, né? Existe íntima conexão entre os três importantes aspectos do autoconhecimento, do humanismo e da cidadania. Isso porque, em suma, o homem tem natureza trina, ou seja, compõe-se de três naturezas: o espírito, a alma, ou a parte psicomental e o corpo. Aliás, a constituição do homem é a constituição do universo. Não é isso? Quem estuda a ciência iniciata, nós temos o primeiro trono, o segundo trono, o terceiro trono. O pai espiritual, a mãe e o filho. A Igreja Católica fala isso, tem a trilogia. Todas as religiões, as civilizações falam nessa trilogia, né? E a Igreja Católica, né? O pai, a mãe e o filho, né? A mãe é o Espírito Santo, né? Então, a mãe é o Espírito Santo. Então, veja bem, como a consciência de cada homem, unida dos seus semelhantes, vai constituir a sociedade como um todo, então concluímos que a sociedade acaba por ter a mesma constituição trina, espiritual, psicomental e corpórea. A sociedade é trina também. Fica bem claro, portanto, que as esperadas transformações mentais, emocionais e físicas da sociedade deverão passar inevitavelmente pela transformação interna do ser humano. Daí a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento. Isso é algo que tem que ser, no terceiro milênio, isso vai ser cada vez mais falado. É um processo iniciático do autoconhecimento. Né? O autoconhecimento produz a transformação interna do indivíduo para a coisa melhor. Então, existem leis internas do homem como reflexo das leis universais. Existem leis internas do homem,
ser humano e são reflexos das leis universais. As leis internas do homem são reflexos das leis universais. Logo, quando o homem conhece a si mesmo, ele passa a conhecer, por decorrência, o universo no qual vive. Olha só. E, em consequência, atinge o seu equilíbrio interno, o seu equilíbrio mental, emocional, e, portanto, torna-se um cidadão. Uma verdadeira acepção da palavra. Uma verdadeira acepção da palavra. Por isso, o autoconhecimento, o humanismo e a cidadania estão intimamente ligados no processo de realização de um homem integrado com a sua natureza cósmica e harmonizado com a sua natureza social, refletido no dia a dia da cidadania. Para o homem que se conhece perfeitamente, o universo não tem fronteiras. As únicas fronteiras que aprisionam o homem são decorrendo das suas próprias limitações. As limitações decorrendo das suas próprias... A limitação não tem nada que limite o homem. O que limita o homem? São as suas próprias limitações. Aliás, eu vou recorrer aqui ao ensinamento do nosso grande mestre, né, Jesus o Cristo. Isso, ele falou, no ensinamento, ninguém fala isso na religião, ninguém fala, somente na escola iniciática a gente pode ter essa visão. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Então, a gente faz duas perguntas. Primeiro, o que é conhecer a verdade? E segundo, o que é essa libertação que Jesus fala? Simples. A verdade é o autoconhecimento. Na verdade que eu conheço a mim mesmo, eu conheço tudo. O universo. Conhece a ti mesmo, lá no frontão do templo da Apolo, na Grécia, lá. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Agora, Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu pergunto, quando eu conhecer a mim mesmo, eu vou me libertar de quem? E Jesus falou, a resposta é clara, eu vou me libertar de mim mesmo. Eu me liberto das minhas limitações, eu me torno um ser cósmico. Eu não, todo mundo. Todo mundo. Na medida que um ser humano conhece a si mesmo, ele se liberta de si mesmo e torna-se um ser cósmico. Olha, uma coisa extraordinária. Jesus falava isso mais claro do que isso não é possível. Jesus falava claramente, veja, mais claro que isso não é possível. Tem um texto muito antigo, budista, chamado Dhammapada. Um texto antigo denominado Dhammapada, ou seja, Caminho da Lei, apresenta o seguinte pensamento. Olha só que coisa maravilhosa. Todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente e criadas pela mente. Tudo que somos hoje é resultado do que temos pensado. Olha só que coisa impressionante. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Dhammapada, hein? Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Olha que coisa extraordinária. Podemos verificar por esses ensinamentos que a mente tem importância fundamental em nossa vida presente. E o que pensamos no dia de hoje determina os caminhos que seguiremos no dia de amanhã, ou seja, no futuro próximo ou distante. Então, isso é muito importante. Então, aí entra a questão da educação. Então, o indivíduo bem educado, ele vai projetar um futuro radiante para si mesmo. O indivíduo que não é bem educado pela família, ele vai produzir um destino desastroso para ele. Nada vai dar certo, ele vai sofrer. Por causa de uma malformação comportamental da educação. Então, o Renascimento do século XV, existia um Renascimento no século XV e XVI. Num determinado período da história, que abrangiu os séculos XV e XVI, surgiu uma nova era na história da cultura. Surgiu no movimento denominado Renascimento. O Renascimento, Renascença, representou o rompimento com a Idade Média. Por esse processo de renovação cultural, o homem rompeu grilhões, ergueu-se, acordou após séculos de submissão e determinou o ressurgimento do humanismo da antiga Grécia clássica, agora renovada, ampliada e ocasionando a sua libertação espiritual. Nós sabemos, né? Renascença, entre 1400 e pouco, 1500 e um pouco mais para 1500. Teve até um renascimento tardio, como se diz, um renascimento tardio lá por volta de 1600.
chamado Renascimento Tardio. Portanto, o Renascimento do século XV e XVI representou a libertação da mente do seu cárcere emocional. Significa o início de uma nova era, em que o homem começou a construir um novo modelo de humanidade, de liberdade de pensamento, de escolha e de raciocínio. Nós sabemos disso, né? Sabemos de grandes gênios, né? Houve uma revoada de gênios baixando na face da terra, na escultura, na música, na literatura, na filosofia, como um banho de cultura e de projeção para o futuro que houve na Renascença. Então, é claro que existe uma nova didática. Temos, portanto, em termos culturais, nessa época, surgiu uma nova didática, pois os homens que nasceram nas épocas subsequentes foram ensinados na escola da liberdade do pensar. E isso ocasionou grandes transformações no campo da política, da filosofia e da ciência. Nós sabemos disso. Isso é o Renascimento. Né? Disso decorreu a possibilidade do grande desenvolvimento no conhecimento da tecnologia nos séculos XVIII, XIX e XX. Depois, XIX e XX tiveram a base fundamentada no Renascimento do século XV e XVI. Daí, depois, nasceu o mundo no qual vivemos hoje. Agora, nós temos um novo renascimento, 21 e 22. Século 21 e 22 será caracterizado pelo novo renascimento na humanidade. Levando-se em conta a linha de evolutiva emoção, mente e intuição, chegamos à seguinte conclusão. Da mesma forma que no século XV e XVI a humanidade passou pelo renascimento, ou seja, teve o mental agigantando-se dentro do emocional, também da mesma forma está se aproximando a hora da humanidade começar a colocar a intuição em condição favorável diante do mental concreto. O caminho está aberto, através da passagem do mental concreto para o mental abstrato e depois para a intuição. Portanto, progressivamente o ser humano tenderá a obter conhecimento mais pela intuição e menos pela razão. Esse é o caminho da humanidade. Então surgiu a hora do renascimento, século XXI e XXII. Quando surgirá esse renascimento? Não poderemos prever por enquanto, exatamente. Mas entendemos que o processo está em andamento. E esse renascimento da cultura humana será caracterizado por uma nova didática, como foi no passado. Entendemos que o renascimento do século XV e XVI originou uma nova didática. E nós entendemos também agora que esse segundo renascimento está associado a uma nova didática. E isso através da educação. E a mãe tem uma importante... Não estou me distanciando da figura da mãe. Tem uma importância fundamental nesse processo da nova didática. É claro que essa nova didática foi pensada desde já para o aparecimento desse segundo renascimento de maneira mais rápida. E o renascimento do terceiro milênio, associado a uma nova didática, surgirá um humanismo moderno, cósmico, aberto e fraterno. Esse é o desafio do século XXI. Então, é claro que essa nova didática dá um perfil característico para... essa nova didática não será fruto de um gênio, mas sim da ação coletiva de profissionais em ação multidisciplinar. Né? Então, eu vou citar 10 pontos básicos de uma nova visão de humanidade. Eu poderia explicar cada ponto deles, mas eu vou dar só um resumo. 10 pontos que eu escolhi nessa apresentação, mas cada um pode escolher os seus pontos também, pode ser centenas de pontos. Né? Prática da ação cooperativa em lugar da competição. Segundo, vivência da fraternidade. Cultivo dos processos intuitivos como veículo do conhecimento. Busca do autoconhecimento. Prestação do serviço voluntário. Reciprocidade, ou seja, devolver à sociedade os benefícios que dela receber. Valorização do trabalho coletivo. Priorizar que, além dos direitos, existem os deveres. Integração da ética na didática e exercício do sistema participativo. Isso aí, o exercício do sistema participativo faz parte da sinarquia que qualquer hora nós vamos apresentar aqui, sinarquia. Né? Então, agora nós vamos caminhando para o final da apresentação. Né? Aqui, as questões, aspecto social. Os problemas sociais da nossa Terra e do mundo não são apenas fazem do mundo objetivo. Né? Na verdade, os problemas do corpo do mundo objetivo são consequências de desequilíbrio no campo da mente e da emoção. A transformação da consciência produz efeitos de grande regeneração social, individual e coletiva. É isso? Nossa humanidade nunca passou por um momento tão importante em sua história. Né?
Mas a humanidade tem enormes recursos de ordem cultural, tecnológica e financeira. Mas esses recursos não são apenas para serem acumulados. Devem ser utilizados para a melhoria e transformação individual e coletiva. Agora, uma verdade é o seguinte: um novo tempo está acontecendo. Um novo tempo está nascendo. E podemos dizer, o futuro já chegou. É aqui. É isso. Para viver realmente no presente, é necessário viver já no futuro da humanidade. É necessário uma nova didática. Um novo tempo está nascendo. Com isso, teremos uma estruturação de uma nova sociedade. Né? Mas, para que essa nova sociedade ocorra, é necessário a reeducação mental do ser humano. Aí o papel da escola é fundamental. E, evidentemente, uma nova didática. E uma nova cultura também. Né? Significa estabelecer uma nova cultura, que deve nortear uma nova civilização. E, fundamentalmente, aí entra o papel da família na reconstrução do mental do ser humano. A escola deve exercer um papel muito importante nesse trabalho de renovação mental do indivíduo e da coletividade. Mas a real transformação da sociedade como um todo só poderá ser realizada a partir da família. Não há dúvida a esse respeito. E esse fato vale tanto para nós, como nação emergente, mas como para as nações mais ricas do planeta. É isso aqui. Então, nada substitui a família. A família é a base real da sociedade. E a família é a expressão cósmica da mente, cósmica. A família é a expressão da mente cósmica. Né? Então, a família é a expressão na terra da mente cósmica, do universo superior. Agora, veja bem, a família é o núcleo gerador da transformação da sociedade. A mãe é a base da família. Logo, a mãe é o núcleo gerador de transformação da sociedade. A sociedade será aquilo que as mães fizeram de seus filhos. Daí o tema desta apresentação, que é a missão cósmica da mãe na Terra. Então, é claro que a mulher gera a vida e não a morte. Né? E eu quero dizer que em todas as tradições da humanidade sempre existiu a noção da trindade. Né? E eu sempre também quero ressaltar que em todas as sociedades, ao longo dos tempos, as mulheres sempre foram protegidas. Desde a antiguidade, as mulheres não eram jogadas na guerra, não. Quem eram os homens iam para a guerra, desde as mais antigas civilizações. Eles não eram doidos, não iam matar mulheres, iam matar a família, matar a sociedade. Então, os homens morrem, mas eles, a mãe coloca mais gente no lugar, né? Ela ficava em casa educando os filhos, né? É uma coisa muito importante. Né? Então, existe portanto, o significado do termo mãe tem um significado cósmico da mais alta importância. Mãe terrena é a projeção da mãe divina da terra, plasmação física das leis. Daí que homenagear a mãe dos homens é homenagear a mãe celestial. E nada mais justo do que termos um dia especialmente dedicado a ela, a mãe. O planeta Terra é mãe, por isso chamamos de mãe Terra. A natureza é mãe, por isso que é chamamos de mãe natureza. Então, aqui, honrar e respeitar a mãe é glorificar a vida. Então, claro que a preservação da mãe é uma coisa muito importante. Uma frase que eu forjei, criei, da minha intuição, e eu quero deixar para todos. Ter mãe é uma bênção, ser mãe é uma glória. Ter mãe é uma bênção, ser mãe é uma glória. Nós sabemos que nos campos de batalha, os psicólogos nos campos de batalha, quando os soldados morrem, a última coisa que eles chamam é a mãe. Eles chamam pela mãe. A ligação é a mãe. Eles chamam pela mãe. O soldado já grande, o adulto, chama pela mãe. Isso. Então, nós falamos, essa transformação social é muito importante para nessa reflexão. Né? No Evangelho, agora eu quero, para ir encerrando a nossa apresentação, no Evangelho de João, é mostrado ao mundo, através de um dos seus maiores instrutores, Jesus Cristo, o exemplo de dedicação do filho à sua mãe. Eu quero dizer o seguinte, em nenhuma religião se fala isso. Eu descobri sozinho, intuitivamente, eu descobri uma coisa importantíssima. Nunca aprendi em religião alguma. Veja bem. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela
e uma outra mulher chamada também Maria, e a própria Maria Madalena. Então, eu estou descrevendo Jesus crucificado. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o seu amado discípulo João, aquela turma, um rapaz de 16 ou 17 anos, ele era bem menino, então Jesus falou para João, estava João e Maria, um do lado do outro. Então ele falou para João, falou para a mãe, mulher, eis aí o teu filho. Aí falou para João, homem, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo levou Maria para casa, João. Tratou de Maria desde aquele momento. Logo após algum tempo, Jesus, finalizando a sua vida, falou, está tudo consumado. E, inclinando a sua cabeça, entregou seu espírito a Deus. Sabemos que João, o evangelista, cuidou de Maria até o fim de seus dias na terra. Assim diz algumas correntes dizem isso. Né? O que eu quero salientar é que, no último momento, apesar de todo o seu martírio, o Mestre Jesus demonstrou preocupação não por ele mesmo, mas pela segurança da mãe. Que coisa importante. Aí está o exemplo da dedicação filial, e que isso sirva por toda a eternidade como glorificação das mães, de sua natureza divina e da maternidade cósmica. Por isso, repito agora, com respaldo na consciência divina, expressa da mãe, expressa na face da terra. Ter mãe é uma bênção. Ser mãe é uma glória. Portanto, parabéns às mães. Salve o dia que se comemora, Dia das Mães, glorioso, no qual homenageamos a mãe humana e a mãe divina. E que sejamos sempre dignos dos deuses pelo fato de glorificarmos essa chama que ilumina a nossa vida e o destino da humanidade. E agora, para encerrar a apresentação, eu digo, mãe, a sacerdotisa. Todos nós podemos reverenciar a chama para quem a mantém acesa. Todos nós podemos reverenciar a chama, mas quem mantém acesa é a mãe, por ser ela uma sacerdotisa. Por isso que diz que a mãe é a deusa do lar, é a sacerdotisa do lar. Sacerdotisa ou sacerdote de Ísis, sacerdote da mãe divina. E essa sacerdotisa, a mãe divina, seja glorificada hoje, nessa data, que seja o Dia das Mães, né? E por todos os séculos que virão. Em nome da Mãe Divina, em nome do grande plano da manifestação universal. Então, que assim seja. Então, eu estou terminando a apresentação, dando essa visão geral da maternidade da mãe, né? Se o Fred João quiser fazer um comentário, estou à disposição. Não, claro, eu acho que foi muito bacana a tua exposição, foi muito esclarecedora, e só complementando o que você está dizendo, eu acho que a mãe ela é a geradora desse grande momento que é a criação, né? Através de um veículo que a gente pode chamar de avatar, até com referência ao próprio filme, porque se a gente é um ser extrafísico e a gente precisa desse corpo para se manifestar, ela é a geradora de duas vidas ao mesmo tempo, né? Ela gera a forma física de você ter em seu avatar o templo formado para receber a nova vida espiritual que vem junto com ela depois. Então, ela forma-se duas vidas ali. Então, você vê, ela, na verdade, ela é responsável por muitos motivos. Sejam os seus modelos emocionais, psíquicos, mentais, físicos. Então, na verdade, ela agrega muitos valores, conhecimentos, todos dentro dela, para depois repassar isso para o ser que ela está gerando ali. O homem contribui com a semente, que a gente pode dizer assim, né, que é o sêmen, mas quem realmente gera tudo é o ser do futuro, que é a mãe, a grande geradora. Então, por isso que a gente fica muito, a gente quem é um pouco mais velho, que a gente ainda tem essa ideia da mãe contemplativa, que a gente sabe dos valores que ela agregou, do que ela gerou, do que ela produziu, dos modelos criados e tal, a gente reconhece nela a importância que ela tem. As novas gerações já não têm mais esse modelo, parece que elas se perderam um pouco no contexto. Não vou generalizar tudo. Eu não vou generalizar isso, mas uma grande parte das pessoas com quem eu vejo e eu ouço falar, inclusive, elas estão perdidas no conceito, não sabem bem o que é família. Você me falou aí que o garoto não sabia o que era amor, né? Então, muita gente não sabe mesmo, não sabe o que, porque só vai reconhecer aquilo que ele ganhou.
Ele não pode nem dar aquilo que ele não sabe o que é, porque também não tem referência. Se ele ganhou amor, ele pode falar que vai doar amor um dia, né? Se ele não sabe o que é para ele aquilo, o que ele recebeu, o que ele vai fazer com aquilo? Ele não sabe o que é aquilo. Para ele é novidade, né? Então, a mãe devia ser essa grande geradora também do conceito amor para divulgar isso entre as gerações, né? Vamos ver se a mãe do futuro, não dessas próximas gerações, porque eu não vejo muito futuro nelas, não, mas nas outras gerações mais à frente, vamos ver se eles resgatam um pouco mais esse contexto e trazem de novo à luz que um dia ela existiu, por muitas gerações existiu, né? E que a gente deixou acabar o conceito e pisamos por cima, enterramos isso como valores, e a gente não descobriu a importância que teve. Assim como a gente faz com a nossa fauna e flora, a gente destrói tudo, a gente chama de mãe natureza, mas a gente destrói tudo o tempo todo, sem saber da importância que isso tem para a gente mesmo e para a fauna que nos rodeia, porque isso tudo é uma cadeia que importa para eles e para a gente, porque é tudo uma simbiose, né? Tudo uma coisa dependendo da outra. Então, olha quantas mães a gente tem, né? A mãe natureza também, que agora está brava com o filho porque andou destruindo tudo e todos o tempo todo em função da grana e da ganância, da imbecilidade que ele tem, né? E essa mãe natural, essa mãe natureza que a gente está sempre falando, que a gente nunca reconheceu de verdade e de fato, além dos interesses de grandes órgãos aí que querem extrair minérios, riquezas, a qualquer custo, independente do governo que esteja no poder, né? Você vê que entra governo, sai governo, é a mesma lenga-lenga. Ninguém respeita nada. Outro dia eu tomei um Uber e eu encontrei com o cara, ele era bombeiro. E ele me disse assim, na conversa até o trajeto: olha, Fred, na verdade, essa história já é muito velha. Os incêndios são criminosos propositalmente, porque existem grupos interessados nisso, naquilo outro. Isso nunca vai acabar, ele me falou. Então, isso é uma coisa triste até de se ouvir, né? Porque sempre tem grupos que a política, o interesse, a imbecilidade sempre vai falar mais alto que o próprio bom senso e dá luz para todos. Porque não existe, eu já perdi as esperanças com relação à consciência do ser humano. Eu acho que o ser humano, a gente tem que deixar plantado aqui uma possibilidade de ele acordar para a vida e ver que as coisas são muito mais além do que o próprio umbigo dele pode enxergar. Mas, na verdade, muita gente fala sobre consciência, mas não tem a noção exata do que isso significa de verdade. Nem eu mesmo estou falando com você sobre isso agora aqui. A gente tem a dimensão exata, porque é tudo tão grande e gigantesco que a gente perde a visão da coisa, né? Mas uma coisa é certa, essa coisa que você falou sobre acordar e consciência e tal, é um processo longo, exige muito do ser humano, exige muita dedicação. Eu não sei se ele está disposto a isso numa geração mimimi, numa geração onde tudo é proibido e tudo é permitido ao mesmo tempo. Então, tudo é muito minucioso e detalhado para que a gente consiga enxergar com bons olhos a coisa. Então, vamos torcer para que as histórias, como tudo é possível, a gente está no mundo dual, né? Como tudo é possível. Vamos ver se as pessoas conseguem enxergar para conseguir fazer com que essa luz chegue realmente ao horizonte e as pessoas acordem para os verdadeiros valores que pisaram por cima. E a grande mãe só vai agradecer por tudo isso, né, Walter? Exatamente. Bom, eu só quero deixar claro também o seguinte, que quando eu falo assim, terceiro milênio, né, 1000 anos, então a pessoa diz assim, puxa, 1000 anos, agora eu vou trabalhar para daqui a 1000 anos, a pessoa fica desanimada. Mas não é bem assim, não é bem assim. Eu quero dizer o seguinte, o terceiro milênio vai ter grandes transformações, mas pequenas transformações que se façam no dia de hoje vai dar reflexos impressionantes no comportamento. Pequenas. Sim, sim, sim. Não estou dizendo que Verdade. não vão transformar o mundo de um dia para o outro, mas pequenas transformações governamentais, comportamentais na família produzem grandes transformações. Então vale a pena, vale a pena. Essas transformações, como o Fred falou, Não, né? não. Isso aí Uhum. é importante nessa. E ressaltando a importância da mulher nesse sentido, como porque a mulher realmente ela tem a função de veicular mãe divina, né? A mãe na paz da terra. Essa é a O, função. o próprio professor Ademar Ramos, numa das visitas, da última visita que eu fiz para o meu amigo Antônio Carvalho, eu algumas vezes já contei isso aqui, a gente foi juntos até a casa do Antônio Carvalho, né? Eu ainda estava
Ainda estava bem de saúde, não estava tão ruim, né? Porque a gente foi em 2007 e ele morreu em 2008. Nós devemos ter ido em 2007, lá para setembro, outubro. E aí, a gente, quando essa conversa em trio lá, ele falando para a gente ali, que ficou o Ademar Ramos, ficou em Srinagar e ficou 3 dias acordado. E numa dessas visões que ele teve, onde ele ouvia tudo o tempo todo, ouvia todo mundo falando, via um monte de coisa, abriu clara audiência, clara evidência, tudo ao mesmo tempo, ele conseguiu estar entendendo um pouco mais o que significa o ser mulher, o ser mãe do futuro. A importância que tem, a gente nunca vai descobrir agora isso, porque isso é para o futuro mesmo. A gente não consegue entender isso agora. E o Carvalho também relatou a mesma coisa na conversa, que também teve essa experiência, muito parecido com ele. E você vê que os dois conversando, você vê que eles tinham o mesmo calibre, eram grandes seres do mesmo calibre. Então você fala, poxa, a gente realmente ouviu gente grande falar sobre isso, você está repetindo uma coisa que é importante agora também, e a gente nunca deu muita importância para quem nos gerou. Você vê que as referências vão se perdendo, a desvalorização da família, o filho com a mãe, o respeito da hierarquia também está se perdendo, né? Enfim, vamos torcer para que as pessoas acordem, mesmo que forem com muita dor, sobre tudo isso que está se deixando, e volte a resgatar o princípio de tudo isso que é tão importante para a construção, até dessa antena maior com o divino, né? Com a evolução pessoal, para a gente realmente estar galgando uma plataforma mais elevada, em consciência, em ser humano, em seres melhores, né? Exatamente. Então, por isso é importante a gente retornar sempre a esse assunto, né, divulgar, etc., porque é muito importante essa reflexão da humanidade nesse aspecto da maternidade, da mãe, da organização social, organização familiar, isso é muito importante. Bom, Fred, isso é o que eu tinha que apresentar hoje. É claro que o assunto é vastíssimo, né? Eu até sintetizei, né, porque o assunto é muito vasto, muito vasto. Não, mas é mesmo. A gente, na verdade, nem tocou no assunto do princípio de tudo, que é a briga de milhões de espermatozoides para conseguir invadir o óvulo. Olha a briga. A gente fica nessa história de que essa geração mimimi, que tudo é choramingado daqui, choramingado dali. Você vê que, na verdade, quando você existiu, a partir do momento que você existiu, você já foi um grande vencedor, que você lutou com tantos milhões de outros espermatozoides para conseguir direito a entrar naquele óvulo. E você venceu todos eles, você esteve lá, né? E dali você ganhou todo aquele momento evolutivo para hoje estar aqui conversando e trocando ideia e ouvindo isso. Verdade. Então você vê que a gente devia considerar a gente como grandes vencedores desde o princípio de tudo. Por isso que talvez essa história do Ademar, sempre falar para os filhos dele histórias de grandes heróis e mostrar o poder do Hércules e de outros grandes do passado, para fazê-los absorver aquilo como um poder e muito vigor para levar a vida para frente, devia ser uma coisa que todo mundo devia pensar a respeito, porque é isso mesmo, a gente já é desde o começo um vencedor, só que a gente nunca pensa como vencedor, a gente sempre ouviu o outro dizendo isso, para que a gente conceitue, é verdade, o cara disse, não, você já desde o começo é assim, você tem uma digital que te difere dos bilhões que estão no planeta, então você tem tudo que na verdade, pode ser único e pensar positivamente para criar um futuro novo, só que você precisa de um outro para ouvir isso. Você precisa do coach, você precisa daquele cara que vai palestrar lá na frente. E você não é capaz de pensar com seus próprios botões ali, que depende de você a construção desse novo mundo, desse novo ser, dessa nova egrégora, né? Sempre precisa do outro, a dependência do outro. Tem hora que você tem que desmamar da mãe. A mãe já não deixa assim, a gente vai mamar você porque você precisa criar resistência e anticorpos e não sei o que e tal, sistema imunológico, para depois você estar pronto para o mundo. Assim é na natureza, assim é o que a gente deveria também fazer, né? Então, muita gente ainda não desmamou para a vida real. Ainda está ali alimentando os velhos princípios, as velhas morais, os velhos valores, né? E não acordou para verdadeiros princípios, que agora o momento pede isso. Né, Walter? Então, é uma analogia que eu acho assim, pertinente a gente fazer, porque é uma analogia que tem a ver com essa questão toda que a gente está discutindo da mãe aqui, né? Então, a gente, como livre pensador, tem o direito de colocar nossas opiniões, a nossa visão. Eu espero que a gente tenha contribuído pelo menos um pouquinho, né, com a visão de alguém aí que está assistindo, e que acha que pode ser relevante para ele, pode ser relevante para ela,
e que no cuidado com o seu filho, com a sua filha, consiga ver os principais valores a serem embutidos ali para que enraizem e gerem realmente princípios de bons seres da evolução, né? Que a gente tanto precisa nesse planeta agora. Né? Perfeito. Muito bom, bom, Walter, perfeito. Obrigado pela possibilidade de a gente estar junto em mais um Tocando Eu Oculto. que agradeço a honra, a oportunidade, foi fantástico estar aqui novamente. Obrigado, Walter. Eu espero você, então, com um novo tema aqui para o nosso Tocando Oculto, que você sempre enriquece muito com o seu conteúdo e com suas abordagens, tá bom? Eu, como sempre falo, me despedindo, eu digo luz, paz e amor para todos. E até a próxima oportunidade. É isso aí. Obrigado, Walter. Valeu, pessoal. E se inscrevam no canal e passem os vídeos para frente. A gente precisa de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Valeu.